A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição deste dia 26 de Abril, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos. Hoje é o Ricardo Freixal a começar com as notas de abertura deste A Torto e a Direito, o que merece destaque antes dos temas da agenda, Ricardo, neste dia 26 de Abril. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio, e Boa muito tarde. boa tarde aos nossos ouvintes também. Luís Matias, eu hoje tinha uma série de notas de abertura. Poderia começar, por exemplo, com a posição da porta-voz ou da chefe do grupo parlamentar, do microgrupo parlamentar do PCP acerca da questão da Ucrânia e da Rússia, que me remeteu imediatamente para aquele condutor que vai em contramão na autoestrada e que põe a cabeça de fora e diz: atenção, vai tudo ao contrário, vai tudo ao contrário, vai tudo em contramão, só eu é que vou bem. Mas não vou começar por aí. Depois poderia falar também um pouco das caravanas. Ainda bem que há caravanas que vêm para Évora, de turistas, mas espalhadas aí por diversos pontos estratégicos da cidade, são um local próprio para serem albergadas. Podia falar pela necessidade que Évora tem de um espaço para eventos, outro que não, enfim, que não aqueles que quase que se improvisam, mas deixamos isso para temas mais profundos. E vou falar por uma questão muito corriqueira, que acontece ao cidadão consumidor mais vulnerável e menos preparado, e se calhar é sobre a vulnerabilidade do consumidor que eu vou falar. Eu recebi hoje de manhã no meu telemóvel uma mensagem da minha operadora que me dizia: ativamos um pacote extra de 500 megas de dados móveis e de internet, e este é já o segundo, que lhe custará 5 euros mais IVA, mais não sei o quê. Digo assim: bolas, quer dizer, eu tenho mais do que um telemóvel estrito à minha conta, e digo assim: bom, se já ativaram em todos os telemóveis, daqui a pouco custa ganhar para os dados móveis e aquela coisa toda. E liguei para a minha operadora e responderam de lá que isso é uma coisa que nós fazemos, porque por defeito, imagine-se, o senhor não tem desativadas as ativações automáticas, e portanto cada vez que o senhor esgota os dados de consumo, o seu plafond de dados móveis, nós carregamos-lhe com isso. A senhora vai ter que descarregar isso tudo, porque eu só esgoto o meu plafond de dados móveis porque estou na minha casa com o vosso serviço, e quando julgo que estou ligado em Wi-Fi, a vossa rede de Wi-Fi é tosca, é frouxa e não está ativa. Portanto, eu só tenho praticamente Wi-Fi dentro de um determinado compartimento da minha casa, e por isso é que sim, de facto, já temos aqui um registro disso, de umas queixas que o João fez, de um router que modificámos. Ou seja, eu disse: então, quando é que eu posso desligar-me dos vossos serviços que são péssimos? O senhor está fidelizado, imagine-se, fidelizado até novembro. Eu não vou dizer aqui se fui fiel a todos os compromissos da minha vida, mas é curioso, quer dizer, como é que é possível? Não há ninguém que regule as operadoras. Atenção, esta não é a primeira operadora que me serve. Como é que é possível que no Estado de Direito que o cidadão consumidor não esteja prevenido, não esteja defendido deste ultraje? Mas eu estou a assinar um contrato, está bem, mas eu nesse contrato assumo o papel do menor que eventualmente é sujeito a assédio, que não é por acaso sexual, mas é um assédio que me levou à carteira. E portanto eu deixo aqui o meu mais profundo protesto, e veemente protesto, sobre o regabof que vai, quer dizer, vão-nos não ao pacote, vão-nos ao bolso, cada vez que querem, da forma como querem, e nós temos que estar fidelizados, ou seja, temos que fornecer a vaselina também. E isto é transversal, infelizmente, a outros setores da nossa atividade e da nossa condição de cidadãos, e portanto, consumidores. E portanto, eu apelo a que, de uma vez por todas, que alguém ponha a mão nesta gente. Menos mal que a senhora simpática que me atendeu me disse: não, atenção, nós vamos acreditar-lhe tudo isto que lhe fizemos à sua revelia. Pelo amor de Deus, quer dizer, que se acabe de uma vez por todas com este roubo, passo o termo, porque de facto nós pagamos Fica então. nós pagamos impostos
a um nível muito elevado no quadro europeu, mas já lá vamos depois daqui a pouco ao tema central. E depois temos que pagar tudo. Hoje em dia, a internet, o acesso Para concluir então, é Ricardo, um bem desta nota. essencial. Sim, é um bem Uhum. essencial. E nós, para além de pagarmos com um pão de língua de fora para tudo aquilo que são os bens essenciais, as nossas regalias essenciais, ainda temos que pagar tudo: a educação dos nossos filhos, a saúde dos nossos filhos, a nossa saúde e também o acesso à internet, que é uma coisa que não. Quer dizer, portanto, abaixo esta coisa toda. Abaixo. Alberto, Pensava que ia dizer outra coisa. Não. Baixa esta coisa toda. Alberto Magalhães, nota para a abertura do programa de hoje. Depois Boa tarde a todos. rol de queixas do Ricardo. Boa tarde a todos. Eu não me vou queixar. Vou só dar uma nota curiosa que encontrei no jornal ontem. A Direção-Geral de Energia e Geofísica, a DGEG, tem 25 funcionários para inspecionar 2.000 pedreiras. Desses 25 funcionários, 9 são avançados. Isto daria, em média, 80 pedreiras por fiscal. Mas acontece que os fiscais ainda por cima estão mal distribuídos no território nacional. Portanto, há zonas que têm menos fiscais que outras. Há muitos fiscais na zona Para piorar a coisa. E não há fiscais nos sítios das pedreiras. Não se pode E ter há tudo. da Ou tens pedreira, pedreiras ou tens ou fiscais. fiscais, Também fiscais. isso é o quê? Então, isso é o quê? Para piorar a coisa, há falta de viaturas para os fiscais irem Até fiscalizar. para os polícias, quanto mais para os fiscais. Olha, Mas faltava. achei curioso porque isto é. Porquê é que não vão de drone? Porquê é que não vão de drone? Isto é uma boa, dá-nos uma boa ideia de como as coisas se passam em Portugal. Fazem-se leis muito bonitas sobre pedreiras e segurança nas pedreiras, e aquilo na lei de saída da Assembleia da República é uma maravilha. Mas depois não há fiscais e as pedreiras vão alargando, e como aconteceu em Borba, comem até a estrada comem. É extraordinário. Uma segunda nota, só para... Alberto, só uma coisinha. Isso até, por estes registros, a gente esquece de uma coisa que eu não posso deixar passar, apesar de também ter contribuído com uma piadola ao lado. É que, por falta disso, morrem pessoas. Pois, claro. Teremos que falar a sério no outro dia. Claro, isso eu estou Não queria quebrar o rir, registro do bom humor. Não queria quebrar o registro do bom humor como que a gente começou, mas morrem pessoas por causa disso. Obviamente. E também, Beto Pegueiros, só outra nota, também acabam pedreiras por causa dos fiscais. Ainda bem que as minhas notas de abertura vos inspiram ainda que não comentários. sejam fiscais das pedreiras. Não, e não sei o que é que motivou o Alberto a trazer este tema, mas saúdo, porque é pertinente o que me motivou é simplesmente isto, é que eu cismo há muito tempo com este problema português, que é fazerem-se ótimas leis, mas depois não há gente para as fazer cumprir. É triste que continuemos assim. A segunda nota é muito rápida. É só para salientar que o Putin já conseguiu que a Suécia e a Finlândia, países há tanto tempo neutrais, fizessem um pedido conjunto de adesão à NATO. E por aqui me fico. Passamos para o Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. Depois das notas do Alberto, é a tua vez para deixares os destaques na abertura do programa de hoje. Bem-vindo. Boa tarde ao Luís, ao Alberto, ao Ricardo, quem faz o favor de nos ouvir. Eu normalmente não costumo trazer por aqui coisas que me digam respeito só a mim, e eu estava convencido, até este tempo da feira e de falar com outras pessoas, que aquela história dos vistos gold tinha calhado a mim só por azar. Dou por ver que grande parte, não só do imobiliário de Évora, no centro histórico, como também em Beja, como também nas zonas litorais, já que os vistos gold deixaram de ser passados por investimentos imobiliários em Lisboa e no Porto, na iminência de ver estas zonas desertificadas. Eu vou pegar no meu exemplo, no sítio onde está a minha loja, no meu vizinho da frente, e mais 2 ou 3 que, de um momento para o outro,
vêm confrontados com a obrigação de deixar os sítios que tinham alugados, porque houve alguém que precisou de um visto Schengen para se pavilionar pela Europa fora, e então chegou aqui a Évora e comprou uma casa e uma loja que vão ficar, no caso que eu conheço mais de perto, ficarão obviamente devolutos nos próximos 5 anos, porque depois o senhor tem direito à nacionalidade e há de vender aquilo a outro qualquer, e ao meu vizinho da frente, telefonaram-lhe a perguntar quando é que ele mudava, porque iam vender a casa também a um filipino, que é o caso do sítio onde eu exerço a minha atividade, ou de outros para aí fora. Sempre questionei, sempre se questionou esta coisa dos vistos gold, a forma muito pouco transparente, muito pouco... eu não queria hoje dizer aqui meia dúzia de coisas menos agradáveis, mas menos manhosa será o termo mais alentejante para a coisa, menos manhosa à volta destas negociatas. O que é facto é que quando em outros países isto já acabou, este regabof, quando se percebeu que em Lisboa e no Porto isto não podia continuar pela especulação imobiliária, eu preocupo-me cada vez mais com o abandono dos centros históricos no nosso país, porque chega um qualquer cidadão meio manhoso, porque os cidadãos sem terem meias manhosices não precisam de se refugiar nestas vigarices, pedem o visto e é-lhe desatribuído, ver que situações que estão a acontecer não só em Évora e em Beja, sobretudo também em Viseu e em Vila Real, Trás-os-Montes, casos que eu conheço diretamente, e é bom de uma vez por todas se acabar com este regabof. Dizer que dos vistos golds todos emitidos até hoje, foram criados 17 postos de trabalho. E pronto, fico-me por aqui para não ter que começar a saltar-me a tampa e dizer meia dúzia de coisas que me vêm agora à cabeça. Nota de abertura do Bento Anastácio. Entramos no período de agenda deste Torto e Direito. No programa de 26 de abril vamos começar pelo que se passa em França, o que aconteceu no fim de semana, nomeadamente as eleições que deram a reeleição de Emmanuel Macron. Pela primeira vez, um presidente francês é reeleito nos últimos 20 anos, algo que não acontecia então durante este período. Macron teve 58% dos votos na segunda volta, 28% dos eleitores não votaram, abstiveram-se, um valor elevado para as eleições presidenciais francesas. Ricardo Freixal, estamos perante a renovação de um mandato presidencial na França que não acontecia, de um movimento político que é recente, porque Macron surge num movimento político recente, fora dos partidos tradicionais que praticamente desapareceram nas eleições. Embora do Partido Socialista, não é? E o Partido Republicano, dois partidos tradicionais franceses que praticamente desapareceram depois do Partido Comunista Francês também ter ficado reduzido a muito poucos votantes, mas já na década de 90. E temos Le Pen a não conseguir, digamos, descolar quando tantas vezes fala do perigo da extrema-direita francesa. Foi novamente à segunda volta, mas não descolou e até teve menos votos em número absoluto do que da última vez. Que análise faz estes resultados eleitorais em França, Ricardo? Na nossa perspectiva, não sei do especialista em política internacional e política francesa, mas há vários pontos segundo os quais sobre os quais nos podemos debruçar. Para já, bom, o aspecto da segunda eleição, ainda que nos últimos 20 anos isso não tenha acontecido em França, mas não relevo muito, ou seja, desde que alguém, dentro de determinado tipo de quadros políticos diferentes dos nossos, conjunturas diferentes, mas é perfeitamente expectável que isso possa acontecer. Agora, há várias leituras que podemos tirar desta eleição. Desde logo, e o Luís Matias remeteu-nos aqui para a forma como Emmanuel Macron apareceu. E isso apareceu como
como resultado de praticamente terminar ou do diminuir significativo da expressão do Partido Republicano e do Partido Socialista, e isso pode deixar, sobretudo aos socialistas aqui em Portugal, mutatis mutandis, pode deixar algumas reticências, e tomem lá atenção, porque pode-vos acontecer qualquer dia, qualquer coisa assim do género. Se bem que o nosso eleitorado é menos, também porque temos uma história de democracia mais recente, porque somos menos dinâmicos, fomos muito menos já, nesta história da democracia, e portanto estamos neste momento ainda muito mais resistentes a estas alterações e estas rupturas que por vezes provocam estas situações. Do ponto de vista de política internacional, europeia, muito mais que a francesa, eu direi que talvez perante este quadro de instabilidade mundial e europeia, talvez a eleição de Emmanuel Macron seja qualquer coisa que poderá contribuir para alguma estabilidade. Eu devo dizer-lhe que poderei não ser um adepto, enfim, à distância de todos os pontos e todos os pilares que suportam a política de Emmanuel Macron, mas que tenho de alguma forma apreciado o empenho e a atividade da França e de Emmanuel Macron em toda esta história do conflito. Depois, 28% de abstenção em termos de eleições presidenciais em França poderá ser um número exagerado e poderá significar qualquer coisa, ou seja, este eleitorado pode ser volátil e pode estar em transição para outro qualquer lugar e para emergir uma outra qualquer alternativa política. E isso a mim agrada-me muito, porque acho que a democracia é feita de alternativas, e tenho dito aqui muito, aqui no caso português, que surgem acho que o eleitorado português está um pouco cansado, abstém-se muito mais, e está um pouco cansado desta velha forma de fazer política. E isto, em França, pode ser entendido como, não uma abstenção, mas, enfim, uma abstenção que não é inativa, que é ativa e que estará prestes, está pronta, está suscetível de começar com novas alternativas. E depois, os 42% de Marine Le Pen não é só direita. É descontentamento, é transversalidade nesse descontentamento, e há que ter atenção a esta... Porque é também uma alternativa, naturalmente. É também uma alternativa, ainda que este eleitorado possa ter votado Marine Le Pen, não convicta de tudo aquilo que é a política no seu âmago de Marine Le Pen, mas porque a França de facto é um caso muito sui generis em termos de uma multidisciplinaridade de origens, de culturas, de formas de fazer política, nesse quadro muito aberto de pluralismo, surgem conceitos muito bem firmados no eleitorado, que são transversais aos vários quadrantes e que se calhar se revêem em termos de oposição a Marine Le Pen. Face à tal conjuntura mundial e europeia, se calhar eu não gostaria tanto de ver Marine Le Pen como presidente da França. Mas, de qualquer forma, penso que o eleitorado de Marine Le Pen representa, talvez, ou algum desse eleitorado representa a ruptura também se expressa nessa candidata, a ruptura com sistemas políticos tradicionais, mais convencionais e pouco adeptos da mudança. E, portanto, tudo isto em França é muito... só poderia acontecer em França, penso eu. E, portanto, é um pouco... É da democracia, é um pouco de uma lição de democracia. Bento Anastácio, aliás, Alberto Magalhães, é a tua vez de analisar, de passar a palavra para analisar este resultado eleitoral em França. Falou-se muito do perigo de Le Pen ganhar as eleições, especialmente durante a primeira volta. Depois esse tipo de análise modificou-se, alterou-se. Teve, no entanto, ainda repercussões na análise devido ao possível número muito elevado de votos em branco ou votos nulos que pudessem surgir. Macron ganhou com 58%, uma vantagem folgada na segunda volta. Que análise faz e que impacto é que isto tem também para a Europa? Em primeiro lugar, cabe dizer que as sondagens, mais uma vez, exageraram, não é? Davam um empate, até parece que mimetizaram as sondagens portuguesas, que quase que davam um empate entre Rui Rio e António Costa,
e depois, afinal de contas, havia um abismo entre eles. E em França aconteceu mais ou menos a mesma coisa, estariam empatados ou com pouca diferença, e afinal o Macron ganhou com 58%, apesar de Marine Le Pen ter com os 42% alcançar um resultado que nunca tinha alcançado e que para a extrema-direita, para a extrema, é um resultado impressionante e que nos deve fazer pensar o que é que vai acontecer daqui a 5 anos quando o Macron não puder concorrer e se entretanto não aparecer outro alguém que ao centro substitua Macron. É de salientar também, eu penso que é de salientar que dos votantes do Mélenchon, portanto da extrema-esquerda, ou da esquerda radical, se quiserem, 20% desses votantes acabaram por votar, cerca de 20% acabaram por votar em Marine Le Pen, o que não deixa de ser extraordinário, não é coisa que tenha acontecido pela primeira vez, mas continua a ser extraordinário ver pessoas da extrema-esquerda, que se dizem da extrema-esquerda, a votarem na extrema-direita. Para mim, o que me choca mais, ou o que me impressiona mais nisto tudo, e já me impressionou na primeira volta, na campanha eleitoral, o que me impressiona mais é o Macron ser detestado como eu não julgaria possível ser. É detestado pelos extremos, o que eu acho até normal, ou seria normal, embora um bocado exagerado, mas também é detestado pelos decadentes do centro. Primeiro porque ele é culpado ou culpam-no pela decadência do Partido Socialista e do Partido Republicano. Culpam-no de ter secado o Partido Socialista e o Partido Republicano. Ora, eu acho que a culpa dessa secagem é dos próprios partidos, não é de Macron. Depois, porquê este antimacronismo que se vê nos jornais, nas televisões, nos eleitores dos vários partidos? O Macron é um político mais ou menos social-democrata, entre uma social-democracia não tão à esquerda como a esquerda gostaria. Digamos que é um político de centro-direita. Vá. Porque é que é tão odiado se conseguiu fazer reformas em França que há muito estavam para ser feitas e não eram feitas. O desemprego diminuiu, a produtividade aumentou, a produtividade da França, que estava uma desgraça, que tinha perdido em comparação com a Alemanha, tinha perdido muitíssimo, voltou a crescer. A França continua a ser um país com serviços sociais fantásticos, com serviço de saúde dos melhores do mundo, ordenado mínimo 1.600 euros. Qual é o problema dos franceses? Querem tudo. O problema não é o Macron, o problema é a globalização. O problema é que, há umas décadas para cá, as multinacionais passaram a fabricar na China. Com isso tirando, é preciso não esquecer que a globalização foi má para os trabalhadores europeus e americanos, mas tirou milhões e milhões e milhões de chineses e indianos da miséria. Portanto, ao nível global, ao nível da humanidade, a globalização foi uma coisa boa, embora nós aqui na Europa estejamos a pagar por isso. Mas isso, quem souber melhorar o sistema, que se aventure a isso. Agora, culpar das maleitas todas o Macron é que eu não consigo perceber. O Macron, ao princípio, para mim, não era uma figura muito simpática, mas tenho que confessar que ao fim de 5 anos tenho que dar a mão à palmatória. Foi melhor do que eu estava à espera. Foste convertido, é isso? Sim.
Vamos passar para o Bento Anastácio. Bento, que análise faz aos resultados eleitorais em França? Provavelmente não foram surpreendentes no sentido de quem poderia vencer esta eleição, mas que outras leituras fazes dos resultados e que impacto é que isto tem ou poderá ter no futuro com os votos que Le Pen teve também? Os votos que Le Pen tem são, de facto, demasiados. Qualquer 2 votos na Le Pen já são demais. Obviamente que a senhora teria que votar nela, mas a partir daí a coisa já não se entende. Mas em França faz sobressair desta eleição presidencial o destroçar final dos partidos políticos tradicionais. Ou seja, todo o espectro político-partidário que nós estávamos habituados a conhecer em França acabou. Esse já não existe, passa a existir outro. Poderia-se ter dado uma grande mudança em França e, consequentemente, na Europa, com a vitória de Mélenchon. Porque à segunda volta só havia uma pessoa que poderia perder para Macron. E perdeu, e bem, foi Le Pen. Esta falta de compreensão dos partidos tradicionais, dos outros não me interessa, e vou falar aqui dos da esquerda e ao centro-esquerda, mais propriamente no PS francês e no PC francês, para dar um sinal de vida, apresentaram candidaturas em vez de apoiarem Mélenchon. E o que fizeram não foi uma prova de vida, mas foi uma prova de morte. Foi porque juntos não chegaram aos 5% do eleitorado francês. Portanto, uma coisa que para mim ficou clara é que o sistema político francês, como nós o conhecemos pós-guerra, pós-mais 68, por aí fora, o sistema, ou se quisermos, o sistema tradicional político da Europa, a forma como se organizava e como existiu, acabou ontem. Acabou com a eleição de Macron. Macron seria eleito presidente como qualquer um dos que se apresentasse contra Le Pen. Foi pena, mais uma vez, terem sido postos de lado os interesses, isto até dá vontade de rir, os interesses superiores da nação para que os partidos tradicionais à esquerda continuassem a fazer de conta que existiram. Vai ser um período de mudança radical, penso eu, na estrutura política francesa. Este movimento do Macron extinguir-se-á ou não no final deste ciclo presidencial. Porque aquilo não é propriamente uma estrutura, ainda não é, ou ainda não quiseram que fosse uma estrutura partidária dos termos clássicos, e viu-se isso depois nas dificuldades que o partido Macron tem nas eleições regionais, onde não só não teve grande implantação, como teve em alguns sítios dificuldades em termos de logísticas, dificuldades em termos de pessoas, tem a ver com a implantação no terreno deste projeto político. E não sei se sobrevirá ao Macron, porque os projetos políticos feitos em volta de uma determinada pessoa normalmente são de curta duração. E quer se queira, quer não, o Macron não é o de Gaulle. O de Gaulle é que criou um projeto político à volta dele que sobreviveu a ele. Não é. Nem existe na classe política francesa, como não existe na classe política europeia, gente de qualidade suficiente para que isto aconteça. O abandono de quem tem a sua vida profissional, a sua vida académica, a sua vida estabilizada da vida política não foi só em Portugal. Os melhores quadros, os melhores professores, os melhores sindicalistas, etc., não querem nada
com a política de eleições e de partidos e essas coisas. Portanto, há, a meu ver, a necessidade de se quisermos, uma refundação do que é a forma de fazer política. E passa pela credibilidade de quem faz política. Nós, por exemplo, estamos agora a seguir, no dia a seguir ao 25 de Abril, e nós podemos olhar para a nossa classe política, independentemente de gostarmos mais de um ou sermos mais perto do outro. Nós tivemos, logo a seguir à Revolução, pessoas como o Álvaro Cunhal, Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Diogo Freitas do Amaral, os conselheiros da Revolução, toda a gente que veio da oposição mais dura, e mesmo as pessoas que eram chamadas da chamada ala liberal, era gente que tinha em comum ter uma vida feita, organizada, trabalhada, e era gente respeitada e com provas dadas na vida do dia-a-dia. E dessa gente, já nem para Portugal, nem para parte nenhuma vai para a política. E isso é um problema que me preocupa, a qualidade de quem nos representa. Fica essa dúvida, então, do Bento. Fica isto, e dizer só que os tempos que aí vêm vão ser marcantes, como sempre, para toda a Europa. A partir do momento em que os partidos da política tradicional caíram em França, irão cair um após o outro, mais 5 anos, mais 10 anos, mas acabará forçosamente por renascer uma nova formulação política na Europa. Obrigado, Bento. Deste tema de França, não sei se o Ricardo e o Alberto queriam acrescentar algo mais ao assunto, para passar para o próximo tema. Apenas chamar a atenção para o facto de esta diferença de 58-42 não é a mesma coisa que o Sporting dá 7-1 ao Benfica. Há aqui uma diferença que, se 8% votarem para o outro lado, ficam empatados. E, portanto, a diferença não é assim, não é 16%, de facto, a diferença de facto são de 8%. De transitar de um lado para o outro, e isto remete-nos para alguma, enfim, no futuro próximo, se calhar, não só para a alteração do xadrez e do quadro político de ofertas de candidaturas, como também para, se calhar, um reestruturar de xadrez político que, quanto a mim, vai muito mais à frente em França do que vai aqui em Portugal. Em Portugal ainda continuamos com, enfim, com toda aquela malta que vai ao Viveja, vai o PC, vai o PS, o PS, vai toda a gente ao Viveja. Eu também fui, mas eu sou normal, eu sou cidadão normal, não Eu queria Alberto, sim, queria dizer só uma coisa. Partilhas desta visão também de que os partidos tradicionais estão aqui, têm desafios grandes para o futuro também aqui em Portugal? Não, acho que não. Em Portugal não estou a ver. Aqui tem mais tempo ainda, tem mais devagar aqui. Os partidos do centro português continuam a ter 70 e tal % da votação, portanto não é assim tão dramático como em França. Em França, vamos ver como é que as coisas acontecem nas legislativas que estão para vir. Porque as eleições legislativas em França são por círculos uninominais a 2 voltas, e isso favorece os partidos moderados e tende a desfavorecer os partidos dos extremos. E eu estou curioso em saber se esta regra se vai manter ou se os extremos passam a votar uns nos outros. Fica essa questão. Bem, o assunto está encerrado sobre as eleições em França, e vamos para Portugal. Vamos lá. Hoje, já até aqui o Bento referiu, estamos no dia após o 25 de Abril, e é sobre o 25 de Abril que falamos. O Ricardo Freixal traz-nos como tema o 25 de Abril, as comemorações, a sessão na Assembleia da República, os discursos e etc. Quero juntar tudo hoje no 48º aniversário do 25 de Abril, que se celebrou neste fim de semana. Ora bem, como é que eu ia te pegar nisto? Vamos lá ver. Com pinças, tem que ser com pinças. Eu vivi, quando o 25 de Abril aconteceu, em resposta ao Batista Bastos, eu tinha 17 anos e, portanto, assisti à alteração da forma de viver em política em Portugal. E portanto, eu sou já nessa altura, eu era um bocado
sempre fui um pouco vadio, no bom sentido do termo, sempre fui um pouco contestatário quando achava que devia ter lugar à contestação. E a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, a liberdade, para mim, era qualquer coisa que me agradou bastante quando aconteceu, ou quando eu pensei que ia acontecer imediatamente. E, portanto, eu comungo dos ideais democráticos no mais puro da sua acessão em termos de praxis política e de vivência de cidadão. Isso aconteceu há 48 anos e quando a primeira coisa que eu fui buscar foi o 25 de Abril, as comemorações, e portanto eu sou solidário com a alteração de regime e sobretudo com a liberdade que me foi dada a oportunidade de viver. Depois, a partir daí, eu depois falei logo imediatamente nas comemorações. Bom, as comemorações, porque já lá vão 48 anos, eu acho que continuamos aqui agarrados ao 25 de Abril numa pompa e numa circunstância com toda a gente, eu acho isto muito redundante acho isto muito redundante e quando vejo aquela história toda da festa, do cravo na mão, do cravo na lapela, do outro não tem cravo, do outro não esteve presente, não é menosprezar a data, não é menosprezar o ato, a alteração política é sobretudo, parece que, e de facto existem pessoas que estão agarradas a datas, a factos, e que fazem disso o seu modus vivendi. E é contra isso que eu me manifesto, porque de facto, tal como alguns discursos frisaram, o 25 de Abril não está consolidado. Não está consolidado porque não temos qualidade de vida, temos as reformas mais baixas da Europa, temos os PIBs mais baixos, temos a nossa condição económica prejudicada, pagamos um disparate em termos de impostos e não temos as nossas condições essenciais de vida asseguradas, ou seja, e há aqui uma série de coisas por cumprir. E, portanto, estas coisas não se fazem na Assembleia da República com pompa e circunstância, com discursos uns mais apropriados, outros menos apropriados. E aquilo que eu gostava mesmo de ver, e aqui eu não estou propositadamente a citar nenhum dos interventores nos discursos, mas estou a dizer que aquilo que eu gostava de ver, de facto, era o 25 de Abril senselato cumprido. E não está muito longe, infelizmente, para todos nós, para aqueles que são mais sensíveis e mais desprotegidos, muito mais, está muito longe de ser cumprido. E portanto, é contra isso é isso que eu lamento em todo este período, que já lá vão 48 anos, ou seja, isto não foi ontem, não foi há 48 dias. E no meio passámos por uma série de atropelos e continuamos a passar por uma série de atropelos aos mais elementares direitos do cidadão, da vivência democrática, com alguns arautos da democracia a mandarem-se para cima como se fossem os detentores da verdadeira democracia, e com tudo isso. E isso a mim perturba-me um pouco, e é esse etc. que eu gostava de ver transformado em benefício para todos nós, para o povo, para o povo que somos todos nós, e portanto, quando eu trouxe o tema para aqui, é sobretudo isso. E oxalá que nós todos estejamos aqui no 25 de novembro para podermos, pelo menos, não comemorar com esta pompa e circunstância, mas podermos, de alguma forma, fazer jus àqueles que retornaram ou travaram tudo aquilo que foi o chamado PREC, ou seja, o adulterar fácil, passa o termo ordinário, de tudo aquilo que seriam os ideais mais nobres do 25 de Abril e que fizeram o 25 de Abril, ou que tentariam, de facto, consolidar o 25 de Abril. E, portanto, deixo aqui, e acho que não estamos nesta que se marca a data, é feriado nacional, que se marca, agora, todas estas comemorações sumptuosas em volta de qualquer coisa que por vezes é pífia ou está a ser pífia, preocupa-me um bocado. Não por se comemorar, mas porque, de facto, há aqui aspectos essenciais que não estão cumpridos e continuamos aqui a valorizar aquilo que é uma história que já toda a gente sabe que já se passou, que já aconteceu, os capitães, e mais o capitão, e mais já passou tudo, já são todos generais, já foram todos generais, uns infelizmente já cá não estão, e isso foi um facto que aconteceu. Agora, o resto é a política, é o dia-a-dia, é o país, somos todos nós, e portanto, isso é que é de facto o 25 de Abril. Alberto Magalhães, que análise e comentário fazes aos discursos e estas comemorações do 25 de Abril, partindo, e claro, e este comentário do Ricardo Freixal, que
aparentemente temos aqui um 25 de Abril, ou umas comemorações do 25 de Abril, demasiado centradas só no passado. Quando a Revolução foi feita para pensar num futuro melhor, as comemorações são sempre comemorações sobre o passado, não é? Quando se comemoram. Sim, mas tivemos uma revolução data, a pensar num futuro, em melhorar o futuro da população. Não seria também um momento para falar disso? Acho que sim. Como aqui diz o Ricardo. Podemos englobar tudo. A celebração do passado pensando no futuro, não é? Convém dizer que o 24 de Abril era muito mau, que o 25 de Abril foi uma alegria. Pessoalmente, tenho 2 dias de grande alegria na minha vida. Um foi o 25 de Abril e o outro foi o nascimento da minha filha. Foi o nascimento da minha filha. Mais nenhum dia se igualou a qualquer destes dias. Agora, quando o Ricardo diz que o 25 de Abril não está consolidado, isso é se nós formos naquela teoria dos Ds, não é? Dos descolonizar, como é que era? Descolonizar, desenvolver e não sei o quê. Eu acho que o 25 de Abril está concretizado. O 25 de Abril trouxe-nos, e o 25 de Novembro, em conjunto, não é? Trouxe-nos... E o 28 de Maio não? Não, só o 25 de Abril e o 25 de Novembro trouxeram-nos em conjunto a democracia liberal, os direitos, liberdades e garantias, estão consolidados na Constituição da República de 1976 e, portanto, eu estou tranquilo quanto à concretização do ideal do 25 de Abril. O 25 de Abril, isto agora em relação às comemorações. Começaram as comemorações do cinquentenário com 2 anos de antecedência, mas enfim. E logo o Pedro Adão e Silva, que é um rapaz com quem eu até simpatizo, mas que acho que não esteve bem enquanto comissário das comemorações ao dizer que o 25 de Novembro era fraturante e por isso não era comemorado. Ora, eu acho precisamente que o mais fraturante... Não, o mais fraturante não digo, mas fraturante foi o 25 de Abril, que fraturou de facto a sociedade entre o 24 e o 25. O 25 de Abril foi fraturante. O PREC foi muito mais fraturante ainda que o 25 de Abril, porque quase que partiu o país em 2 e estivemos à beira de uma guerra civil. Eu diria que foi deflagrante. Estivemos à beira de uma guerra civil. E o 25 de Abril, também, o 25 de Novembro também foi fraturante, porque isolou a esquerda e a extrema-esquerda, por um lado, anti-25 de Novembro, a esquerda à esquerda do PS, e do PS para a direita, o 25 de Abril, o 25 de Novembro foi perfeitamente consensual e trouxe-nos a democracia liberal e não a democracia popular, ou a democracia direta, ou a democracia de bairro, ou uma data de pantominices que, entretanto, pululavam o PREC. Hoje, o 25 de Novembro, se formos a ver, é quase consensual. Quem é que vota contra o 25 de Novembro? Quais são os partidos que são contra o 25 de Novembro? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não chegam a 10%. É perfeitamente consensual o 25 de Novembro. Dizer que é fraturante é uma estupidez. Portanto, é preciso acabar com esta coisa dos donos do 25 Os donos do 25 de Abril é preciso acabar com eles. Não há donos do 25 de Abril. O 25 de Abril foi feito para todos. Não há donos, não há os donos que vão na manifestação com o Vasco Lourenço à cabeça, e aqui vemos nós, os donos do 25 de Abril, Avenida da Liberdade abaixo, e quem não é do nosso clube não entra. Iniciativa Liberal não entra, gritaram eles o ano passado. E este ano a Iniciativa Liberal e o ano passado fizeram uma manifestação à parte. E depois, qual é o problema? Há liberdade ou não há liberdade? E também quero dizer que os donos do 25 de Novembro não são a direita, porque quem comandou o 25 de Novembro foi Mário Soares e o Partido Socialista, não foi a direita.
Portanto, também a Com direita toda- não é dona, mas também a com toda- direita não é com dona toda- do 25 de Falar novembro. nisso, já- Mas já- com toda a direita do. O PS Com já certeza, devolveu com- as armas que ainda lá tem. E atenção, e com Pá, avançadinhas vocês são- por trás também. com são os avançadinhas. Temos de dar democratas ainda um lixados. minuto ao Alberto para ele terminar e Vocês depois são os passar ao Bento, democratas está bem? lixados. Cada vez que eu falo tem que me interromper. É uma Vamos democracia. lá, Alberto, mais um minuto para ir para esses depois lados. passar ao Bento Anastácio ainda nesta ronda, Desculpa, sendo que é possível falarmos mais um Pronto, pouco sobre o eu assunto, ainda queria naturalmente, falar não é? do discurso do Presidente, mas falo na Mas segunda volta. vou até ser, então na segunda volta, nessa concentração. Bento Anastácio, o Ricardo trouxe este assunto, diz que o 25 de Abril não está cumprido, que há muito para fazer, mas também que há aqui umas comemorações muito centradas no passado. É uma coisa que eu concordo plenamente. Obviamente, por motivos diversos, que Abril não foi cumprido. Eu, sobre as comemorações oficiais, até porque estava a trabalhar, não o vi e nada me fez, nada me motivou a depois ir ver. Acho que o 25 de Abril faz-se na rua, aquelas comemorações na Assembleia da República fazem-me lembrar o início do fim das comemorações da República. Parece um jantar de velhos republicanos depois do 25 de Abril, porque antes do 25 de Abril um jantar de velhos republicanos pelo 5 de Outubro era complicado, e as comemorações oficiais de facto estão cada vez mais sem sentido, estão cada vez mais iguais a umas às outras, sem nenhum significado. Para mim, o 25 de Abril comemora-se na rua. O 25 de Abril é a festa de rua, são as manifestações de rua, são a festa feita não só avenida abaixo, não só aliados abaixo, mas em vários sítios em que as pessoas sentem a fraternidade e a solidariedade daquele dia e que cantam e dançam rua abaixo. Porque cantar e dançar nas ruas é uma das formas mais tradicionais da resistência, uma das formas mais tradicionais de nós manifestarmos enquanto povo e enquanto gente a nossa adesão a esta data, que hoje, abastardada, continua a ser das datas mais importantes da nossa vida coletiva, da história deste país. Quando me vem com a conversa do 25 de novembro e da democracia, eu lembro-me logo de vários atos democráticos perpetuados logo a seguir pelos salvadores da pátria, em nome dos bons costumes, da moral e de outras coisas, como, por exemplo, o encerramento em cadeias sem qualquer nota de culpa dos militares do 25 de Abril. E o copo com... E o copo com... E o copo com... Deixa-me acabar. Deixa-me acabar, pá. Agora é a minha vez. Agora que é a minha vez. Também falaste na minha vez, não foi? É a minha vez. Estou a falar. É a minha vez. Dizer que depois vêm com muitas histórias de que houve antes, durante o PREC, mandatos judiciais em branco assinados pelo hotel que depois o primeiro que os apanhasse preenchia em nome de quem quer que fosse. A única diferença é que depois do 25 de novembro os mandatos de captura em branco deixaram de ser assinados pelo hotel, passaram a ser assinados pelo... Deixou de haver em branco. Não, continuaram a ir em branco, assinados pelo Yanes e depois por aquele gajo dos comandos, que agora não me lembro o nome, que eu esqueço-me rapidamente de gente desse tipo. Outra coisa que eu acho muito gira é essa, evitou-se uma guerra civil. Quem evitou a guerra civil foi como ficou conhecido, o Rolha. Quem evitou a guerra civil... Isso é uma história foi desgraçada. Marcelo Costa Gomes. O passado só interessa para um lado. Quem evitou a guerra civil foi o Marcelo Costa Gomes. Eu não falei em quem evitou a guerra civil. Disse que estivemos cá à beira de uma guerra civil. Mas o Bento está a dizer isso. Estivemos ao pé delas
quando andaram a pôr bombas nas sedes do PCP, quando deitaram fogo às sedes dos partidos de esquerda, como do MES, como do MDP, como daí fora, quando vieram à rua os democratas, que hoje se auguram... E os democratas que cercaram a Assembleia Constituinte. Que hoje se auguram... E os democratas que cercaram a Assembleia Constituinte. Dos valores... Não te esqueces desses. Coisas todas. Não me esqueço que eu tenho memória. E a minha memória não é seletiva. Eu não me lembro... Não. Eu não me lembro só... Não me lembro só das bombas das FPs, lembro-me também do ELP. Não me lembro de um acidente que causou a morte. É que só falaste nas do ELP, não falaste nas da FP25. Para bem terminar, agora então, que estás a lembrar. Não me esqueço para concluir. de um acidente que provocou a morte a uma criança aqui nossa vizinha. Um acidente, não um atentado. Também não esqueço, mas também não esqueço a bomba que matou o Padre Max. Eu também não. Ricardo, ora, passo... É bom que a memória... Sim. É bom que a memória não seja seletiva. E é bom que haja alguma honestidade a tratar intelectual a tratar estas coisas. É muito fácil hoje ver-se se tornar-se nos arautos da defesa do 25 de novembro, seguidamente serão arautos da defesa do 28 de maio. Ricardo Freixal, entramos aqui numa segunda ronda. Isso é um disparate e uma rápida, demagogia, Bento. Mas, aquilo que tu acabaste de dizer é um disparate e uma demagogia. Já o 25 de novembro e o 28 de maio não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já te vou dar a oportunidade, então, para depois fazeres a análise ao discurso do Presidente. Querias falar sobre isso. Ricardo Freixal, tivemos também aqui uma análise ao momento e àquilo que foi o cumprir ou não do 25 de Abril, sobre o que foi dito, no passado domingo. Tem algo que queira trazer ao pormenor nesta torta e direito ou não? A intervenção do Bento dava aqui pano para mangas para nós falarmos aqui a tentar capitalizar o número de bombas, o número de vítimas. Ainda bem para nós todos. Ainda bem. Eu estou contra qualquer tipo de violência. Claro, naturalmente. Mas ainda bem, Bento Anastácio, que no saldo de toda esta situação, as forças fiéis e que estavam por trás e que apoiaram o 25 de novembro prevaleceram, porque senão se calhar o Bento estaria eventualmente aqui a poder intervir na Rádio Diana e nós não estaríamos, com certeza, naturalmente, como aconteceu ao Dia do Sul, como aconteceu a outras mídias. Nitidamente a parte ocidental da questão sobrepõe-se, é muito mais democrática, essa sim é democrática e sobrepõe-se ao autoritarismo, ao cerceado de liberdades, porque eu fui vítima disso também. Tentaram cercear as minhas liberdades, e não falo nas questões materiais, mas fomos vítimas de mandatos de captura em branco, de passeios para a Praça Geral em cima do Unimogos por causa de 2 ou 3 rufiões na altura das Forças Armadas, que estão vivos ainda e continuam a fazer prevalecer à sombra desse tal 25 de Abril as suas ideias perfeitamente totalitárias e cerceadoras das liberdades elementares. E, portanto, ainda bem que de facto existiu o 25 de novembro, ainda bem que se consolidou, e como não me choca nada que, como o Alberto Magalhães analisou, que de facto houve aqui 2 datas, o 25 de Abril, o 25 de Novembro, e a consolidação de uma democracia que, enfim, não sei se será plena, se não, porque há sempre tentativas de usurpar essa tal democracia e esses tais ideais, mas ainda bem que nós conseguimos estar aqui todos abertamente a dialogar e noutras circunstâncias, no pré que não estávamos, porque nem sequer tínhamos jornais para ler, só podíamos ler o Avante e o Diário de Lisboa e outras coisas assim, e a Rua e o Povo Livre e outras coisas que tínhamos que ler à socapa, porque havia bodes expiatórios e alguém a tentar cercear as nossas liberdades, a vigiar-nos, piquetes, enfim, fui vítima disso tudo. Ricardo, experimentasse ler o Avante em Leiria ou em Pombal, a ver o que é que lhe acontecia. Lia. Às vezes até lia também. Pois. É que nestes períodos há sempre 2 lados, e cada um vê coisas. Mas o que é disso que estamos aqui a falar, precisamente. Passando este tempo todo, dá para perceber. Há 2 lados. De um lado, nem do outro lado. Nestas alturas as coisas são muito democráticas. Tenho de passar para o Alberto Magalhães. O Alberto quer ainda falar sobre o discurso do Presidente da República no passado domingo. O Alberto... Olha, eu esqueci, no meio disto tudo, emocionei-me
exasperei. Da República. Eu não falei do discurso. Fica o Alberto Magalhães a falar. Fica o Alberto, exatamente. Alberto, O discurso do Presidente foi importante porque veio lembrar ao Governo que aumentar o orçamento para a defesa em 2,5% em relação ao do ano passado é ridículo quando se está a prever uma inflação de 4% e a NATO está a armar-se e a concentrar forças na fronteira com a Rússia. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e já agora um general russo veio dizer que a próxima será a Moldova, aliás, ou a Moldávia, se quiserem. Portanto, parece que a Rússia não quer parar pela Ucrânia, quer também invadir a Moldávia, e portanto é um daqueles factos óbvios que os países que pertencem à NATO têm que fazer um esforço orçamental para a defesa muito maior do que aquele que Portugal até agora, o governo português até agora se mostrou disposto a fazer. Mas vai ter que fazer, na minha opinião. A análise do Alberto ao discurso do Presidente da República, que deixou esse recado para que o Governo invista mais na defesa. Bento, dos discursos realizados, tens alguma nota que queiras partilhar para concluirmos este tema? Epá, não, eu tenho aqui 2 ou 3 coisas que eu vi depois nas notícias, dos comentários, porque, como disse há bocado, não ouvi os comentários, estava na Feira do Livro, e quando cheguei, às vezes, fui ver coisas que me estavam muito mais a interessar, como, por exemplo, o Grande Prémio, do que propriamente as comemorações no Parlamento, que acho uma chachada. Mas em relação ao que eu depois, os pequenos certos, e o que eu vi, e pegando no exemplo do Alberto, eu já aqui disse, acho que de uma completa imbecilidade aumentar orçamentos na defesa, quando nós temos o Sistema Nacional de Saúde como temos, quando nós temos a educação a entrar nas ruas de amargura porque não temos professores e porque os professores não são pagos, quando temos a cultura que não chega ao 1%, mais dinheiro para a guerra. Santa paciência, vamos lá ganhar juízo. Já somos um país com 900 anos de história, já é a altura de começarmos a ter juízo. Matias, antes de terminar, queria recomendar aos nossos ouvintes um livro, até a propósito desta última intervenção do Bento, um livro que se chama, é da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma edição barata, de José Pedro Zucchet, e chama-se Populismo, lá fora e cá dentro. Nada de gastar em armas, temos é que gastar em saúde. É o populismo na sua mais pura expressão. É assim que... Quando as pessoas vão ao hospital, percebem perfeitamente o que eu estou a dizer. Claro que então não há de perceber. Chegamos assim ao final do Torto e Direito desta semana. Quando as pessoas são invadidas. Quando as pessoas são invadidas. Terminar, Alberto. Também percebem o problema das armas. Chegamos ao final do programa. Quando as pessoas são invadidas, percebem logo a importância de ter armas. Chegamos ao final do programa desta semana, do A Torto e Direito, com russos, o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Farachial. De hoje uma semana cá estaremos para falar novamente das notícias e de temas que marcam a atualidade destes dias. E pode ouvir sempre o programa quando quiser, no sábado também às 18 horas, para além da terça-feira, e ainda em dnfm.com, na versão podcast e na versão de vídeo. Tenha a continuação de uma boa semana. Boa terça-feira. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Farachial. Realização de Luís Matias.